Pregadores da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Nesta madrugada amanhã, o nosso pregador para essa reunião é o reverendo Silas Cunha de Menezes Filho, pastor da Igreja Presbiteriana na América. Ele é do Presbitério Norte da Geórgia, mas originalmente ele é do Sino de Pernambuco. Reverendo Silas Filho, o senhor tem a palavra por 25 minutos e quando terminar pode orar e impetrar a bênção, está bem? Deus lhe abençoe. Meus irmãos, é um prazer estar aqui novamente, trazer uma palavra a partir da carta de Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Diz assim a santa palavra do Senhor. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade e com alegria. Minhas queridas, há momentos na vida em que o nosso coração parece que caminha um pouco devagar e esse caminhar devagar não é por falta de amor, nem por falta de fé, mas porque o peso dos dias se deita sobre nossas almas como uma noite que às vezes parece longa demais. E aqui a gente está nessa vigília trazendo os nossos cansaços escondidos, as nossas saudades que ninguém vê muitas vezes e pedidos que por anos têm nos levado aos nossos joelhos. E talvez no íntimo de cada um de vocês essa pergunta ecoe: Senhor, acaso a minha vida te agrada? E essa pergunta não necessariamente vem de uma culpa, mas é uma pergunta de quem deseja de fato respirar mais próximo do coração de Deus. E a Bíblia, com aquela ternura de quem conhece as nossas sombras, responde a gente, dizendo que a vida que agrada a Deus, ela não nasce do nosso esforço, mas do toque nele em nossas vidas. Ela brota quando a vontade do Senhor nos preenche de tal forma, tal qual a chuva quando encontra a terra seca. Ela se fortalece quando o poder divino e redentor nos envolve como braços firmes que erguem alguém cansado demais para ficar em pé sozinho. E é por isso que antes que a noite avance, antes que as nossas orações subam como incenso ao trono do Deus vivo, o próprio Deus nos convida a um descanso mais profundo. Ele nos diz: deixa-me te encher, deixa-me te fortalecer e formar em você uma vida que me agrade. Por isso, meus amados e minhas amadas, se desejarmos desfrutar dessa vida que agrada a Deus, a gente precisa seguir o caminho que Ele nos mostra. E Colossenses 1, versos de 9 a 11, nos oferece uma trilha, quase como lamparinas que nos guiam numa determinada direção em uma noite escura. E eu queria levar a gente por dois movimentos apenas nessa noite. Primeiro, eu queria que a gente meditasse sobre alguns princípios sobre oração nessa passagem. Em segundo, sobre o pedido específico do apóstolo Paulo e o seu propósito específico ao fazer esse pedido. Então, em primeiro lugar, veja alguns princípios sobre oração. Logo aqui no verso 9, antes mesmo da gente ouvir o conteúdo da oração de Paulo, a gente aprende algo que é igualmente importante para ele: o fato que ele orava. A oração não era apenas um dever que Paulo cumpria, mas ela estava entrelaçada no tecido da vida daquele apóstolo. A oração é a primeira coisa, inclusive, que a gente vê Paulo fazendo após a sua dramática conversão no livro de Atos dos Apóstolos. Já no capítulo 9, quando o Senhor enviava Ananias ao recém-cego perseguidor da igreja, ele lhe dá uma surpreendente garantia: olha, Ananias, você vai encontrá-lo orando. Lá em Atos 9 e 11, Deus fala isso. E décadas depois, escrevendo essa carta aos Colossenses de uma cela, para irmãos a quem ele nunca havia conhecido, a gente encontra ele fazendo a mesma coisa, orando. E aqui no versículo 9, as palavras iniciais de Paulo nos mostram um coração moldado por Cristo ao falar com Deus em oração. E as suas palavras nos oferecem três lições simples, mas profundas sobre oração. E a primeira delas é de que nós devemos orar até mesmo por aqueles a quem não conhecemos pessoalmente. Paulo, ele nunca havia conhecido esses irmãos pessoalmente. E lá no capítulo 2 isso vai ficar claro. Ele não havia caminhado com essas pessoas. Ele não havia partilhado o pão com elas. Ele não havia batizado os filhos daquelas pessoas. Mas ele havia ouvido falar delas. Ele havia ouvido falar da fé delas em Cristo, do seu amor pelos santos, do fruto do evangelho no meio daquele povo.
E, minhas irmãs, a gente vive em uma era onde os relacionamentos muitas vezes se resumem a algoritmos. E se alguém não está conectado ao nosso círculo social ou até à nossa rede social, nós tendemos a ignorar aquela pessoa. Mas Paulo, ele rompe esse molde moderno. Esse molde moderno, porque os colossenses eles estavam unidos a Cristo pela fé, aqueles irmãos também estavam unidos a Paulo, porque Paulo também estava unido a Cristo e, portanto, habitavam em seu coração e em suas orações. Veja, é muito importante que a gente faça algo que a gente faz aqui muitas vezes nessas vigílias. Orarmos por missionários em campos distantes, por igrejas que lutam em lugares sombrios, por irmãos e irmãs perseguidos que nunca saberão o teu nome nem o meu. Talvez a gente nunca conheça eles pessoalmente, mas um dia certamente, se somos do Senhor, cantaremos ao lado deles na glória. Agora veja só que coisa interessante, talvez até um pouco surpreendente. Você ora por pessoas que você ouviu dizer que estão crescendo na fé, você tem esse instinto. Eu digo isso porque é uma tendência sutil no meu e no teu coração de apenas orarmos em tempos de crise. Mas perceba como Paulo ora em resposta às boas notícias que ele recebe. Observe como o crescimento do evangelho enche a intercessão de Paulo com alegria. E deveria fazer o mesmo com a tua e com a minha. A segunda lição que a gente aprende aqui sobre princípios de oração é que nós devemos orar por certas coisas constantemente. A expressão que Paulo usa aqui, não cessamos. Isso não significa que ele passasse cada segundo da sua vida orando por aquelas coisas, senão não tinha nem tido tempo de escrever essa carta. Mas ela significa uma intercessão, uma vida marcada por uma intercessão regular, contínua, deliberada. São alguns pedidos que a gente vai pedir ao Senhor ao longo da nossa caminhada cristã, são pontuais, uma entrevista de emprego, uma cirurgia, uma tristeza repentina, mas outros são orações de longo prazo. E Paulo aqui nos demonstra, por exemplo, que as petições por maturidade espiritual devem ser constantes. Por quê? Porque a nossa necessidade por crescimento é constante. A igreja não deixa de precisar da graça de Deus simplesmente porque as circunstâncias estão favoráveis em um determinado momento. Imagine um pai com um filho que cresce a cada dia mais forte e mais saudável. Acaso esse pai, estando bem do juízo, diria: ora, meu filho está indo bem, eu vou parar de me importar, eu vou parar de ensinar, eu vou parar de alimentá-lo. É claro que esse pai não faria isso. Veja, o crescimento, ao invés de diminuir, apenas aumenta a necessidade de investimento e de serviço e de tempo investido, porque os desafios passarão a ser cada vez maiores. E assim também é com a igreja. O crescimento do evangelho ao nosso redor e em nós não deve diminuir as nossas orações, ao contrário, deve aprofundá-las, deve ampliá-las. A terceira lição, o terceiro princípio sobre oração que a gente aprende aqui nessa pequena passagem é que nós devemos unir as nossas ações de graças com as nossas petições. Veja, a ação de graças é o que marca a atmosfera dos pedidos que Paulo faz a Deus. Ele não pede porque está ansioso ou por estar frustrado com os colossenses. Ele peticiona ao gracioso Senhor porque ele vê as evidências dessa mesma graça divina em suas vidas. E ele deseja ver ainda mais. Não é verdade que às vezes a gente ora só quando algo dá errado. E esse impulso que a gente tem é, de certo modo, compreensível. Quando a tragédia acontece ou quando um conflito irrompe em nosso meio, nós caímos de joelhos. Mas, minhas amadas, se as nossas orações brotarem apenas em tempos de crises, a gente pode começar a ver Deus como um socorrista divino, em vez de um Pai celestial. As nossas orações vão começar a se parecer mais com uma ligação para o 190, para a polícia, do que com um exercício de comunhão e de intimidade com o Senhor. Veja só esses três princípios maravilhosos que aprendemos. Devemos orar mesmo por aqueles que não conhecemos pessoalmente. Devemos orar por certas coisas constantemente, a principal delas pela nossa maturidade cristã. E devemos unir a nossa ação de graça com as nossas petições. Qual é a segunda coisa que eu queria que a gente observasse aqui? Que a petição de Paulo ela tem um propósito, e isso ocupa o restante da nossa pequena passagem. Paulo entendia que a oração é o meio ou o canal que o soberano Deus estabeleceu a fim de comunicar ou conceder as bênçãos que nos são dadas e prometidas em Cristo.
E qual é o propósito central da petição de Paulo aqui? Veja, que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Mas antes de avançarmos, eu gostaria que a gente desse uma pausa e refletíssemos e apreciássemos o privilégio que temos de poder conhecer a vontade de Deus. Por conhecer a vontade divina, Paulo não está orando de forma vaga, de forma aleatória. Ele ora embasado naquilo que Deus revelou para ele. Ele ora porque Deus não está em silêncio, porque Deus não se esconde nas nuvens, observando você tropeçar pela sua vida às cegas. Não. Deus revelou a sua vontade e o fez de maneira graciosa por meio da sua palavra. Se Deus não tivesse feito isso, minhas irmãs, nós estaríamos ainda perdidos na névoa do nosso próprio pensamento, como os incrédulos ainda estão. Mas louvado seja o Senhor. Há clareza nos seus propósitos. Existe sabedoria para caminharmos. Existe uma vontade revelada para iluminar o nosso caminho. E aí, como a gente segue em frente na nossa reflexão nessa passagem, a gente precisa agora fazer uma distinção para compreender o que é que Paulo se refere quando ele fala conhecer a vontade de Deus. Porque quando a gente ouve alguém falando sobre conhecer a vontade de Deus, a nossa mente muitas vezes corre imediatamente para decisões de vida imediatas e circunstanciais. Por exemplo, para que universidade eu devo ir? Devo me casar com João ou com Alberto? Devo aceitar esse ou aquele emprego? E eu quero que vocês me entendam bem agora, por favor. Não há problema algum em levar essas questões ao Senhor em oração. Deus é um Pai bom e que se alegra ao ser buscado e confiado em todo e qualquer passo da nossa caminhada. Apenas eu quero que você perceba que Paulo não está se referindo a estas situações nesta passagem de Colossenses 1 a 9. Aqui, Paulo ora para que os colossenses, e nós também, sejamos cheios do conhecimento da vontade revelada de Deus. Que sejamos estudantes entusiasmados pelas Escrituras Sagradas. Mas veja, mesmo não sendo tão glorioso, esse conhecimento não é um fim em si mesmo. Esse conhecimento é um meio para que cresçamos em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Talvez a palavra espiritual nos confunda um pouco em português. Com essa sabedoria, Paulo não quis dizer algo religioso. Ele não se refere a uma sabedoria eclesiástica. Ele se refere a uma sabedoria concedida pelo Espírito Santo. Espiritual no sentido de proveniente, vinda, originada no Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: irmãos, eu quero que vocês conheçam a vontade de Deus, mas a conheçam não apenas como informação, mas o façam com percepção e com discernimento, de tal maneira que vocês saibam aplicar corretamente a verdade de Deus ao dia a dia de vocês. E isso, minhas queridas, é crucial. Porque conhecer a vontade de Deus não é apenas ter a doutrina correta na cabeça, mas também é ter a sabedoria do Espírito para aplicar tais verdades em amor e no momento adequado. Veja, tem uma história, até um certo ponto engraçada, que ilustra bem esse ponto. Havia um ministro metodista chamado William Sangster. Ele atuou na Inglaterra por volta das décadas de 40 e 50 do século XX, lá em 1940 e 1950. E havia um homem em sua congregação que ele era um barbeiro bastante entusiasmado, um cristão vigoroso, daquele que dá gosto da gente pastorear. E ele era sempre ansioso a testemunhar para os seus clientes a respeito de Jesus Cristo. Mas a sua abordagem no começo carecia de uma certa sabedoria, de um pouco de tato espiritual. Há uma história que esse ministro conta, que esse barbeiro um dia acomodou um cliente em sua cadeira, e aí ele aplicou aquela espuma de barbear por volta dele todo, ajeitou tudo, abriu a navalha, inclinou-se para barbear o seu cliente, e quando colocou a navalha bem no pescoço, ele perguntou: Senhor, você está pronto para a eternidade? Veja, meus irmãos, aquele homem, de maneira muito sábia, inclusive, saltou da cadeira com espuma no rosto e tudo e saiu correndo por aquela porta. Veja só, o barbeiro, ele não estava errado ao testemunhar. E a pergunta, você está pronto para a eternidade, é excelente. Muitas pessoas precisam refletir sobre isso, todos nós precisamos. Apenas não devemos fazer essa pergunta quando a gente estiver segurando a navalha contra o pescoço da outra pessoa.
Portanto, minhas queridas, veja, Paulo não ora apenas por clareza doutrinária, mas também por sabedoria e por discernimento moldados pelo Espírito. Daquele tipo que te leve a viver a vontade de Deus no teu trabalho, com a tua família, com o teu cônjuge, nos conflitos, quando eles acontecem, nas conversas mais triviais. E esse tipo de sabedoria só vem pelo Espírito Santo. Espírito esse, que tendo inspirado ela, atua somente por meio da sua palavra. Peça a Deus por isso. Ore assim, com essa prioridade pela sua família e pela sua igreja, porque sem isso a gente pode acabar segurando a verdade como uma navalha e fazer as pessoas correrem ao invés de atraí-las para o Senhor. Qual é o propósito, então, de tal petição por conhecimento que leva à sabedoria? Paulo diz: para que possais andar de maneira digna do Senhor, para o agradar plenamente. A ideia de que as nossas vidas, agora moldadas pelo Evangelho e cheias do conhecimento da vontade de Deus, reflitam o caráter e a glória daquele que nos chamou. E observe quão amplo é esse objetivo: agradá-lo plenamente. Quando este é o teu objetivo, você não está mais perguntando nas suas atitudes até onde eu posso ir até que o que eu estou fazendo aqui se torne pecado. Ao invés disso, você está perguntando o que é que eu posso fazer que traga ainda mais glória para o meu Pai. Em toda a sua vida, não seria esse um belo objetivo? Que as tuas escolhas diárias, o teu tom de voz, as tuas prioridades, os teus pensamentos que tu pensas que é oculto, mas que estão patentes aos olhos do Deus vivo, as tuas respostas à adversidade, que tudo isso traga prazer a Deus. Que palavra oportuna para todos nós, inclusive para o meu coração essa noite, minhas irmãs. Tal é o estado do coração de alguém que provou a graça e agora deseja andar em gratidão. É o transbordamento abençoado de estar cheio do conhecimento da vontade divina. E aqui mesmo, façamos mais uma pausa e lembremos-nos de que o propósito de sermos cheios da vontade de Deus não é mera especulação ou curiosidade, mas transformação e piedade. Seguir a vontade de Deus significa mais do que evitar desvios. Significa apontar a minha vida inteira para aquilo que agrada ao meu Salvador, para a sua glória em todas as coisas. Se você parasse para refletir na sua vida agora, os teus hábitos, a tua fala, as tuas reações, os teus relacionamentos, será que você pode hoje dizer com a consciência tranquila de que esse é o teu objetivo central? Não se safar fazendo o mínimo necessário, mas trazer o máximo de glória para poder experimentar o máximo de deleite no meu Senhor. E como é que a gente sabe o que é que agrada a Deus? Essa vida que agrada a Ele plenamente. Ele nos diz em sua palavra, e aqui a gente tem 3 exemplos diretos para concluir essa passagem. Em primeiro lugar, esse andar agradável a Deus frutifica em toda obra. E imagine uma árvore enraizada em solo fértil, recebendo sol, recebendo água, o resultado natural é o fruto. Assim, estando enraizados em Cristo, nós vamos ser nutridos pela sua palavra e empoderados para caminharmos pelo Espírito. Começaremos a produzir frutos de justiça, amor, paciência, generosidade, santidade, pacificação, serviço, evangelismo e muito mais. Um caminhar agradável a Deus cresce também no conhecimento da graça. Observe esse belo ciclo aqui. Paulo ora para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, o que por si leva a uma vida frutífera, o que por si só, a vida frutífera leva a mais conhecimento de Deus, porque esse conhecimento não é um conhecimento teórico apenas, mas é um conhecimento relacional, um conhecimento que flui de uma comunhão íntima com o Senhor. E essa, minhas irmãs, é a marca central da maturidade cristã. Quanto mais caminharmos com Deus, mais desejaremos conhecê-lo. E quanto mais o conhecermos porque Ele é perfeito, mais caminharemos com Ele. E esse é um ciclo que é supostamente para se repetir desde agora até a eternidade. A vida cristã, minhas queridas, não é uma linha estática ou uma lista de coisas para fazer, mas uma comunhão crescente e profunda com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas também o andar digno e agradável a Deus não apenas frutifica em toda boa obra, não apenas cresce no conhecimento e cresce nesse conhecimento da graça, mas também é fortalecido com todo o poder. Paulo sabe que essa caminhada frutífera, agradável, sempre em crescimento, não é possível com a nossa força. Por isso ele ora pelo poder de Deus. E não é qualquer poder, é todo o poder.
segundo a sua gloriosa força. Esse, minhas irmãs, é o poder que ressuscitou Cristo dos mortos. É o poder que criou galáxias. É o poder que sustenta o universo. Esse poder está disponível para você, minha irmã. Essa parte aqui é surpreendente agora. Para que serve esse poder? Talvez a gente pense, para fazer milagre, para convencer o meu marido de que ele está errado, para convencer o meu filho a se arrepender, para qualquer outra dessas coisas, mas Paulo diz, para toda perseverança e paciência com alegria. E aqui a gente recebe uma recalibração espiritual necessária. O glorioso poder de Deus nos equipa, nos faz, nos torna equipados para perseverarmos, para permanecermos firmes sob pressão, provação e sofrimento. E aqui está essa graça impressionante, não apenas perseverança, não apenas paciência, mas tudo isso com alegria. Uma perseverança paciente e alegre. Se vocês conhecem o coração de vocês um pouquinho, vocês sabem que isso não é algo natural. É algo sobrenatural, vindo do Espírito. Essa perseverança se manifesta no sorriso que persiste quando o coração está cansado. Na esperança que se apega a Cristo, quando tudo ao teu redor está escuro. É essa perseverança paciente e alegre que sustentou Paulo na prisão, enquanto ele escrevia essa mesma carta. E é aquilo que sustenta os crentes sob pressão hoje. Concluindo, minhas amadas, e agora? Depois de caminharmos por essa trilha acesa pelas lamparinas de Colossenses, talvez você perceba algo silencioso acontecendo no teu coração. Aquela pergunta que sussurrava no começo, Senhor, a minha vida te agrada? Talvez ela já não soe mais como uma cobrança. Talvez ela agora soe como um convite. Porque agora você viu o caminho. Você viu que uma vida que agrada a Deus não nasce do peso do teu esforço, mas da graça que te enche, da sabedoria que te guia, do poder que te levanta. Você viu que você não caminha sozinho pela noite, que há uma mão firme sobre o teu ombro, há um Pai que diz, eu mesmo vou te fortalecer. E assim nessa vigília, nessa noite em que a alma costuma falar mais alto, talvez você sinta que Deus está recolocando os teus passos naquele chão certo. Ele está te dizendo, minha filha, eu não quero só o teu desempenho, eu quero o teu coração cheio da minha vontade, eu quero a tua vida sustentada pelo meu poder. Eu não estou te pedindo para florescer sozinha, sou eu quem envia a chuva. Talvez seja por isso que Paulo termina essa sessão da carta aos Colossenses falando de perseverança com alegria. Porque o Espírito sabe que há noites em que o cansaço pesa, que há dias em que a alma se encolhe, que há momentos em que a gente se pergunta se ainda vamos conseguir dar mais um passo. Mas é justamente ali, naquele momento em que a nossa força termina, é que a força do Pai, ela começa. E é isso que eu quero deixar com vocês antes de orarmos. Uma vida que agrada a Deus não se alcança subindo passos, mas se recebe de joelhos. Não é a força que você reúne, mas é a força que Ele derrama. Não é a luz que você acende, mas é a luz que Ele faz brilhar dentro de você. Você não foi chamada a atravessar essa noite sozinha. A mesma graça que te salvou é a graça que te sustenta. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o poder que te mantém de pé. A mesma vontade que Ele revelou é a vontade que Ele próprio plantará em você. Então venha. Venha até Ele, venha com os teus braços cansados, teus passos trôpegos, tuas perguntas, teus pedidos que já tem anos sobre os teus joelhos. Venha e deixe Deus te encher, deixe Deus te fortalecer e deixa Deus formar em você nessa noite uma vida que o agrada. Amém. Vamos orar, queridas irmãs. Senhor nosso Deus, nessa noite de vigília nós voltamos o nosso coração para Ti, que és luz que não se apaga, que és presença que não nos deixa. Nós te pedimos, Senhor, que nos encha do conhecimento da Tua vontade. Que o Teu Espírito nos guie por dentro, iluminando decisões, aquecendo os nossos afetos, corrigindo os nossos caminhos. Faz-nos andar de modo digno do Senhor,
com passos marcados pela graça, com palavras que carregam a paz. Fortalece-nos com teu santo poder. E quando o cansaço chegar, quando a alma desacelerar, sustenta-nos com a força do teu Filho, que nos resgatou das trevas e nos fez herdeiros da luz. Dá-nos paciência, alegria e gratidão. Que essa noite seja um pequeno altar, onde entregaremos nossos medos, receberemos a tua direção. Permanece conosco, Pai. Renova-nos enquanto velamos e que saiamos daqui mais firmes, mais serenos e mais teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pregadores da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa SAF Hora Online na madrugada. Realização: Confederação Nacional de SAFs.